Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namine Shri Krishna Lila Katane Sulakshan Dhari Madhuri Vinashtayitam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Srasa Namami Sri Dandinam Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padavya Dhritai Kriti Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Satta Javavasmi, Javavasmi, Nadivami, Tvayavina, Iti Vinayaraditam, Nayaman Charunantika, Aham Grantadevadam, Shilabhakshant. A gente às vezes repete todo dia os pranamos para o nosso mestre, né? Será que a gente reflete o que a gente está falando todo dia, né? Ouvir uma coisa automática. Vamos, o que significa tudo isso? Vamos lá então, Javadharma. A gente está no capítulo 22, para meia, para Yojana. Então, a conversa de Vijaya em Vrajanata, né? Vrajanata é o sobrinho dele. Outro é tio materno, falando com Babaji. Então a gente parou estava falando sobre Bhakti, claro. E eu vou voltar só um pouquinho. Ele falou assim, o Vijaya fala assim, o que é Pratibimba Rati Abhasa, né? Ele está falando sobre as semelhanças de Rati ou Bhava, são sinônimos. Vou voltar um pouquinho ainda mais, porque primeiro ele pergunta quantos tipos de Rati Abhasa existem. Ele fala que tem o refletido, que é o Pratibimba, e a sombra de Rati. Qualquer coisa é só falar, porque tem muitos termos técnicos, né? A gente sempre explica depois, mas tem uns termos técnicos, a gente fica, às vezes, um pouco perdido. Ele vai perguntar o que é esse refletido, esse sentimento, que ele é uma semelhança, mas ele essa semelhança desse sentimento tem dois tipos. Esse pratibimba quer dizer é uma coisa que volta, né? Rati vai dar esse sentido. Então, fala que o Babaji diz, Jai Manjari. As pessoas que desejam a liberação, ou seja, a liberação desse mundo, o famoso entrar em Brahman, como a gente fala, pensam que a pessoa só pode obter mukti, essa libertação, né, por meio de Brahmanyana, ou seja, de conhecer Brahman. Porém, a disciplina espiritual de Brahmanyana é difícil e problemática, né? Uma vez, meu Gurudev, ele deu uma aula dizendo o quão difícil era entrar nos planetas superiores, né? Isso ainda está abaixo desse, você adentrar no Brahma, ou Brahman, né? Até uma discípula dele ficou assim meio, caramba, para chegar nesse planeta superior é tão difícil. Imagina chegar em Krishna Loka. E deu uma bronca nela. Você não pode pensar assim, né? Repita comigo, eu quero ser uma serva de Krishna, de Radha Krishna, nessa vida mesmo. Precisava repetir várias vezes. Nunca pensa assim, nunca pensa assim. É difícil. Alguns deles, tem algumas dessas pessoas, né, que estão procurando chegar nessa libertação, entendem que mukti pode ser alcançado simplesmente por realizar Harinama, né, por você cantar os nomes de Hari. E que, né, a pessoa obtém Brahmanyana dessa forma muito facilmente, sem um trabalho externo, né, uma coisa muito trabalhosa. Quando eles
pensam dessa forma, eles ficam assim em júbilo, esperando obter mukti, sem ter que se submeter a grandes dificuldades. Então, essa semelhança, a bhasa vai ser semelhança, ou sombra, chaya, sombra é melhor, se usa mais chaya. Então, essa semelhança das suas transformações corpóreas, tais como você chorar, ficar arrepiado, aparecem em seus corações. Tais transformações são conhecidas como pratibimba abhasa. Né? Então, como a gente falou outra vez, a pessoa pode ter os mesmos sintomas externos, mas internamente deseja outras coisas. Como aqui também, né? Evidente, não vê que a gente chora, perdeu, sei lá, o Brasil perde a Copa, todo, ai, chora, chora. A gente até ouvi dizer até que a pessoa se suicidou uma vez, ou então, né, alguém, acho que é suposto êxtase, que é quando teve algum êxito material. Né? Porque é mais fácil, porque você está vendo a coisa ali. Quando a coisa é mais velada, fica mais difícil, claro. Então, tem que ficar bem atento, porque né, um suposto guru ele pode ter essas transformações corpóreas, a gente achar que é o êxtase em relação a bhakti. A gente vê que outros gurus, em pessoais adoitavados, eles também têm isso. Aí o Vrajanatha fala assim, por que eles são chamados de refletidos pratibimba? O Babadi diz que se aqueles que desejam liberação ou o usufruto material têm a boa fortuna de ficarem na companhia de devotos avançados, eles começam também a adotar o processo de Harinama Kirtana e outras coisas. Né? Nessa hora, algum reflexo da lua de Bhava no céu do coração desses bhaktas puros também aparece no coração daqueles que estão sedentos por liberação. Este reflexo é chamado de pratibimba. Shuddhabhava nunca surge no coração daqueles que desejam o usufrute sensorial ou liberação. Porém, bhavabhasa, ou seja, uma semelhança, surge neles quando eles veem bhava dos Shuddhabhaktas. Este bhavabhasa é conhecido como pratibimba. Isso geralmente não produz um efeito duradouro. Né? Ele somente dá um desfrute material e a libertação, mukti, e de repente ele desaparece. Tal semelhança de bhava pode também ser entendido como sendo um tipo de nama paranta. Radhanath diz assim, me explique a natureza, por favor, né, de chaya, bhava, bhasa. Agora sim que é a sombra, né? Tem uma diferença, a sombra ela é mais... o reflexo, em geral, é o contrário, né? Você olha para o espelho, vê o reflexo. A sombra, ela é similar a você, depende de você, mas não tem todas as características, né? Quando eu vejo a sombra de alguém, eu não vejo os detalhes do olho, do rosto, assim por diante. Imadi diz que quando um canista, bhakta, canista, todo mundo sabe, né, que é aquela pessoa, o novato, o canista bhakta, que não tem, assim, não está bem ciente do conhecimento do eu, Atma, fica na companhia de atividades, no tempo, lugares e bhaktas que são muito queridos a Hari, uma sombra de Rati pode aparecer, daí o nome Chaya. Comparado ao próprio Rati, essa sombra é insignificante por natureza e ela é instável. Porém, ela cria uma curiosidade, ou seja, como é que o Rati desses Shuddhabhaktas experimenta?
Como é que é isso, né? E isso, né, essa própria sombra já destrói muitas coisas negativas. Isto é chamado de Chaya Rati Abhasa. O Bhakti desses bhaktas pode ser pura até um certo limite, mas ele não é resoluto. E é por isso que ele faz surgir Rati Abhasa. Em qualquer caso, esse Chaya Abhasa somente surge por meio da influência de muitas atividades piedosas, sukriti, na verdade, não atividades piedosas mundanas. O companheiro dos Vaishnavas, Chaya Abhasa, torna pura e, subsequentemente, faz com que Shuddha Bhava apareça, né? O Bhava puro vai aparecer. Todavia, deixe virado, Prabhu. Todavia, devemos ter em mente que, não importa o quão desenvolvido este Bhava Bhasa possa ser, gradualmente ele desaparece como a lua no meio período lunar de um mês. Se alguém comete alguma ofensa a um Vaishnava pura, o que falar de Bhava Bhasa, mesmo Shuddha Bhava, pode gradualmente desaparecer se alguém comete uma ofensa aos Bhaktas de Krishna. Então, quando você tem muito Sukriti, de repente encontra um Vaishnava elevado, e aí, como ele fala aqui, né, você cria essa curiosidade, né? Eu me lembro que quando vi a Gurudeva, eu falei, cara, não, como será que ele sente? O que será que ele está sentindo agora? Né? Meu Gurudeva, ele muitas vezes ficava muito parado, ele ficava olhando. Parecia que ele estava escaneando toda a multidão, assim. Ele tinha um jeito de ficar com uma mão na outra, assim. Ele ficava assim. E ele tinha um olhar profundo, parecia que ele estava escaneando toda a plateia, assim, lentamente. Parecia uma câmera. Aí eu ficava pensando, será que ele está pensando agora? Não, só eu, outros também, né? Será que ele está pensando agora, né? Como é que ele reage a isso? Como é que uma pessoa pura reage a isso, sente? O que é que passa dentro dele? Então essas coisas elas vão entrando na mente da gente, né? O que está acontecendo? Quem sabe um dia a gente realmente entende. Ou não entende, não está nem aí, serve direto. Se alguém repetidamente fica na companhia daqueles que desejam a liberação, mukti, esse bhava vai também se tornar bhava bhasa. Ou eles podem cair vítima do orgulho de pensar que são Ishvara. Isso acontece. É por isso que, algumas vezes, vemos que quando uns bhaktas novos estão dançando, eles desenvolvem o desejo por libertação. Esses novos bhaktas não pensam cuidadosamente, né? Eles não refletem cuidadosamente e consideram sua associação, sua situação. Então, eles ficam na companhia daqueles que procuram a liberação, que resulta em perturbações. Os novos bhaktas, portanto, devem evitar cuidadosamente a companhia de pessoas que aspiram por libertação. Esse rapaz, assim, que ele é muito inteligente, ele virou Vaishnava e tudo, porém ele acabou ficando meio encantado, né, por esse outro lado, o lado negro da força, né, o lado Advaita. E que eu saiba, as últimas notícias é que ele tinha virado Advaita Padana. Ele começou a estudar muito sânscrito, aí também viu, não, essa tradução não está muito boa, ele chegou a Prabhupada, não está assim, pederel, e ele passou para o outro lado. Não sei hoje como ele está. Ele acabou ficando na companhia dos Mayavadis,
e acabou pulando para o outro lado. Ocasionalmente, o estado de bhava é visto de vez em quando o estado de bhava ele surge assim repentinamente. Parece que ele surge repentinamente e sem uma causa aparente. A explicação para isso é que essa pessoa praticou o sadhana extensivamente na sua vida anterior, nas suas vidas anteriores, mas que essa prática não pôde gerar resultado até agora por causa de vários tipos de impedimentos. Contudo, Shuddhabhava, assim, rapidamente, né, ou na verdade de forma repentina, não necessariamente rapidamente, surge no coração quando esses obstáculos são removidos. Algumas vezes, um estado excelente de bhava, como esse, pode também surgir de repente por causa da misericórdia sem causa de Krishna. É muito louco, né? A gente fala misericórdia sem causa de Krishna, mas como a misericórdia sem causa de Krishna, já que a causa é o próprio Krishna? Ou seja, quando fala sem causa material, né? Sem outra causa, senão a causa direta de Krishna. Esse tipo de bhava é conhecido como Sri Krishna Prasada Ja Bhava Ja. Inclusive, na quinta-feira, Krishna Janmastami. Ja vai vir de nascer, né? Então, Bhava Ja Bhava quer dizer esse bhava que nasceu de Prasada, da misericórdia de Krishna, né? Prasada quando a gente está muito perto de algo, a gente senta algo muito perto de algo, você recebe aquilo ali, né? Então, a gente usa como misericórdia. Não devemos criticar uma pessoa cujo verdadeiro bhava se manifestou, embora a gente possa observar alguma pequena falha no seu comportamento, né? Lembrando que esse bhava não é no estado de prema, é antes do estado de prema. E aí não teria nenhum tipo de falha, por menor que fosse. De novo, não devemos criticar uma pessoa em cujo verdadeiro bhava se manifestou, mesmo que ela tenha alguma falhazinha, né, no seu comportamento. Porque uma vez que bhava surgiu, o sadhaka se torna completamente exitoso em todos os seus esforços. Sob tais circunstâncias, não é possível para ele se comportar pecaminosamente, Porém, se qualquer tipo desse comportamento, né, pecaminoso, alguma vez observado, deve-se entender de duas formas. Não tem aquele verso 9.30 do Bhagavata, da Gita, que fala que mesmo que uma pessoa faça atividades pecaminosas, ela deve ser considerada um santo, entendeu? Você vai ver uma pequena explicação desse verso. Que às vezes a pessoa usa de uma forma meio errônea para encobrir seus defeitos, né? Então a gente vamos lá, aqui vai explicar um pouco. Então, mesmo que essa pessoa cometa alguma coisa errada, tem duas formas de entender isso aí. Primeira, uma Mahapurusha Bhakta, essa pessoa que alcançou esse estado, pode ter realizado alguma atividade pecaminosa por força das circunstâncias. Porém, ele não pode permanecer nessa condição permanentemente. De forma alternativa, alguma semelhança, olha o Abassa de novo, de pecado Papa Abassa, da sua vida prévia, não foi completamente destruída. E ainda assim ela fica presente mesmo após o Bhava surgir nele. Embora isso aí vai acabar muito rápido, né?
A gente vê, né, que de repente é uma pessoa que é muito avançada espiritualmente, mas ela cometeu um deslize ali, né? E isso pode ser uma coisa lá de trás, que, como ele falou, que não foi completamente eliminada. Então aquilo surge, mas aquilo não é rápido, tem aquilo ali e nunca, depois não vai ter mais. Em geral são pequenas falhas, pode acontecer, né? E às vezes a pessoa confunde, né, esse verso que fala na Gita, mas ele está repetidamente fazendo essas atividades. Então, quando atinge Bhava tem um negócio, é uma coisa boa e não vem mais. Não é que ele fez, todo mês ele faz aquela coisa errada, né? Aí já não se enquadra no verso da Gita. Devemos pensar dessa forma e não prestar muita atenção às falhas que foram aparecer nos Bhaktas, porque senão isso também é Namaparada. O Nrsimha Purana nos proíbe de absorver nossa atenção em tais falhas. Aí tem um verso que fala assim: assim como a lua, nunca obscurecida pela escuridão, em inglês tem essa coisa assim, mesmo, embora seja coberta, mesmo que ela seja coberta de esses pontos negros que tem na lua, de forma similar, uma pessoa exclusivamente devotada a Sri Hari permanece gloriosa, né? Embora, pela aparência, ela pode ser meio depravada e malévola, né? Não devemos concluir, a partir dessa instrução, né, que um bhakta repetidamente se ocupa em atividades pecaminosas. Uma vez que um bhakta desenvolveu nistha, em bhakti, fé firme, ele não tem inclinação de fazer coisas negativas, né? Contudo, enquanto o corpo material existir, existe uma chance de que as atividades pecaminosas podem correr assim, sem esperar. Se um bhakta está exclusivamente devotado, a influência do seu bhajana imediatamente queima, né, todos os tipos de pecados. Assim como um fogo flamejante facilmente consome um pequeno pedaço de algodão, né? E ele se torna cauteloso para não se tornar vitimizado, né, ou se tornar vítima, né, por nenhuma outra atividade. Então era essa explicação um pouco meio mudada que davam de uns gurus, né, uma pessoa que alcançou o posto de guru, se é que pode dizer assim, e ela caiu daquela posição. Eu até perguntei, vem cá, mas ele não era puro? Não, ele era puro enquanto agia puramente. Aí ele deixou de ser puro, né? Então é uma corruptela disso aqui. Ou seja, ela alcançou um certo estágio, então ela é considerada pura no sentido, né, que ela está fazendo tudo certinho, mas alguma coisa pode acontecer, uma coisa pequena, né? Vai matar alguém, sei lá o quê. E aquilo vem e depois ele é consumido pelo próprio bhajan. Mas ele não é puro, puro, puro mesmo, né? Shilashidhara Maharaj fala que a nossa visão que tem que ser assim. Ele não é puro, 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 né? Tem essas mancoletas. Mas a nossa visão em relação tem que ser assim, para o nosso próprio benefício, né? É bonito, ele, pegando o Shri Upadeshamri, se não me engano, que ele dá esse comentário sobre esse verso, né? Pichet Suduracharo, 9.30, né, da Gita, que tem uma discussão entre as pessoas, Brahma e tudo. Aí Bhaktivinoda Thakur aparece e explica esse verso, né, que esse verso pode ter um caráter dual, né? Às vezes a pessoa pega ele para justificar, como a gente falou, suas atividades negativas. Só que muitos fazem isso repetidamente, não estão nesse estágio. É bem legal. Todos os tipos de ações pecaminosas são
dissipadas no estágio de firmeza, né? Que é o Ananya Bhakti, que inclusive está nesse verso, Ananya Bhakti, ininterrupto. Então, devemos entender claramente que aqueles que repetidamente, né, ele está repetindo repetidamente, se ocupam em atividades pecaminosas, ainda não desenvolveram esse tipo de bhakti. Então, eles não se encontram nesse verso. Ocupar-se repetidamente e conscientemente em atividade pecaminosa, enquanto pratica Bhakti Yoga, é uma parada. E destrói Bhakti completamente e põe ela ali de lado. Uprooted, né? Arranca pela raiz, digamos. Bhaktas, portanto, mantém-se distante de tais ofensas. Rati é, por natureza, inquieta, é quente, morna, né? Vigorosa e jubilante, porque ela é perfeitamente plena de um anseio espiritual que sempre incrementa a bilacha. Embora produza um calor na forma de Sancharibhavas, são aqueles movimentos que vêm, vão e que aumentam o Staibhava, né? Reforçam, na verdade, o Staibhava, ou seja, a condição natural do eu, ela ainda assim é mais refrescante que milhões de luas. E seu sabor é tão doce quanto néctar. Né? Ou seja, apesar de ter aquela atividade, aquele calor de querer servir Krishna, ainda assim ainda é mais refrescante ainda como eles falam, que milhões de luas. O Fradinata e Vijaya Kumara ouviram a explicação de Bhavatattva, eles ficaram assim, atônitos, e quedaram-se silentes por um tempo, absorvendo, né, os pensamentos de Bhava, absortos em pensamentos de Bhava, melhor dizendo. Após algum tempo, eles disseram assim: Prabhu, a poderosa chuva das suas instruções nectárias criaram um dilúvio de prema nos nossos corações causticantes, ó. Bem poético. O que devemos fazer agora? Onde devemos ir? Não podemos entender nada. É muito difícil para nós alcançar Bhava por causa dos nossos corações são desprovidos de humildade. Eles já estão se mostrando Deus. Nós estamos cheios de orgulho por causa do nosso nascimento, né? Eles são brahmanas. E a única coisa que pode salvar-nos é a sua abundância de amor e misericórdia. Se você conceder a nós uma gota de prema, certamente alcançaremos nosso objetivo. Nossa única esperança é que possamos ser capazes de estabelecer um relacionamento espiritual com você. Então, somos, assim, malévolos, desamparados, pobres de espírito e tudo mais. E você é um querido associado de Krishna e supremamente misericordioso. Por favor, seja assim, instrua-nos sobre o nosso dever. Bem legal isso aqui. Esses temas são difíceis, né? Na verdade, teriam que ser sentidos se eles falam, a gente não tem capacidade para isso, não. Então, eles já mostraram que entenderam tudo. Né? Que a gente não tem essa capacidade de sentir pelo nosso esforço. E eles falam, né? Por favor, me dá uma gota da sua misericórdia. Como tem no Guru Ashtika, né? Por favor, Senhor, pedindo para o Guru, né, nos dê uma gota de misericórdia. Vijaya Kumara, ele se aproveitou, né, dessa oportunidade aí e disse assim: Prabhu, nesse momento, um desejo surgiu em mim de renunciar à vida familiar e morar, né, como servo aos seus pés de lótus. O Rajanata, ele é muito jovem ainda, esse é o tio dele falando.
Rajanata é muito jovem e sua mãe quer que ele se torne um grihasta, que é aquele cara. Você lembra que a mãe dele está insistindo, né? Mas ele não deseja fazer isso. Por favor, nos instrua, né, o que a gente deve fazer sobre isso. O Vari fala assim: ambos receberam a misericórdia de Krishna. Vocês devem servir Krishna por transformar sua casa na casa de Krishna. Todos devem agir de acordo com as instruções, os quais Chaitanya Mahaprabhu deu ao mundo. Ele ensinou que existem duas maneiras pelo qual uma pessoa pode adorar Bhagavan enquanto está nesse mundo. Como um dono de casa, né? A gente chama chefe de família, a householder, ou na vida renunciada. Até que uma pessoa se qualifique para obter a ordem renunciada, ela deve permanecer na vida familiar e se ocupar no serviço a Krishna, né? E não pular estágios. Porque a gente até estava comentando que às vezes a pessoa ela fica fascinada, não é nem por mal não, mas a pessoa fica fascinada, né? Ela chega, conhece o Vaishnavismo, ela fica completamente fascinada, então, e ela quer pular estágio, não é nem que ela queira pular, ela ainda não entendeu, está muito animada e nem pensa, né? Já quer renunciar a tudo, largar tudo, né? E a maioria das vezes, né, a população não está preparada para isso. Pode ser comum, né? Ela pode ser que ela fica animada, que um tempo ela cai na real, vê que a coisa é um pouco mais difícil. E outras vezes a pessoa pode ficar assim, né? Muitas vezes animam, as próprias outras pessoas animam, como eu vejo muito isso. Não, você tem que fazer, tem que renunciar, tem que renunciar. É, talvez os outros mesmo também sejam muito noviços, não tenham vivido muita coisa aí. Depois de 2, 3, 4, 5 anos, a pessoa, né, ela não consegue manter aquilo, não é fácil. É até interessante que esses dois, né, a gente pegar o exemplo do Vijaya Kumar e do Rajanata, tu vê que eles são alto nível, alto nível. Eles se questionam, né? Imagina a gente que vem, sei lá, de uma família comum, acho que de repente, pode até ser, né? Tem casos, são bem menos, mas tem casos de pessoas que realmente já vêm com aquele sucrite forte ali, mas a maioria não, que é o que também não tem nenhum problema, né? Como ele está falando aqui, que existe dois tipos. O problema é ficar, eu me lembro que tinha no Orkut, antigo, ficava assim, tinha uns sites, né, de Vaishnava, de troca de informações. Aí quando via assim, in between quer dizer no meio, porque tinha assim, você é casado, não é casado. Tinha muito assim, in between. O que você é? Isso também ocorre, óbvio, pelo nosso karma, mas a gente estava conversando também com os Vaishnavas e falamos, né, que no começo bebezinho, né, o Vaishnavismo no Brasil é bebezinho, 50 anos, sei lá. Então, no começo tinha muito essa empolgação, muita empolgação e pouca instrução, né? Então, tinha esse negócio, isso, assim, entendeu? Isso causou algumas coisas, mas é nosso karma, né? Vamos lá, continua ali. Babadi continua assim. Nos primeiros 24 anos da vida, de seus passatempos manifestos, ele está falando de Mahaprabhu, né? Ele mostrou um ideal de um Grihasta Vaishnava. E durante seus outros 24 anos, né, só ficou 48 anos, ele lançou o ideal do Vaishnava renunciado. Então ele mostrou as duas facetas de como servir a Krishna. O exemplo de Mahaprabhu como Grihasta estabeleceu a meta da vida dessa pessoa, né, de um Grihasta. Na minha opinião, vocês devem fazer o mesmo, né? Vocês devem pensar que, né, não podemos obter a meta de Krishna Prema.
Vocês não devem pensar que não podemos obter a meta de Krishna Prema na vida familiar. A maioria dos devotos que são favoráveis a Mahaprabhu, né, eram grihastas. E mesmo os Vaishnavas, na ordem renunciada de vida, oram pela poeira dos pés de lótus desses grihastas bhaktas. A noite se adentrou, né? E Vijaya Kumara e Vrajanatha ficaram toda a noite no Srivasangana, cantando as glórias de Hari, na companhia de outros Vaishnavas. No alvorecer, né, do próximo dia, eles terminaram suas abluções, banharam-se na Gangá, então ofereceram Dandavat Pranama aos pés de lótus do Gurudeva e dos Vaishnavas. Então, eles novamente realizaram Sankirtana, honraram Mahaprasada e retornaram para sua casa por volta de meio-dia. Vijaya Kumara chamou sua irmã e disse assim: agora a Vrajanatha vai casar. Então você deve fazer as preparações necessárias para isso. Eu estou indo para Modadruma por uns poucos dias. Você pode mandar notícias para mim quando fixar a data do seu casamento. Eu virei, na verdade, com outros membros familiares para participar da cerimônia auspiciosa de casamento. Mandarei meu irmão mais novo, Harinata, aqui amanhã. Ele vai ficar, né? Ele vai fazer tudo, fazer todas as preparações. A mãe de Vrajanatha e o avô materno eu sempre me enrolo com essas coisas familiares aí. Ok. Ou seja, a mãe de Vrajanatha e sua avó paterna sentiram como tivesse obtido a soberania sobre a terra. Muitos, assim, jubilantes, eles apresentaram a Vijaya Kumara, deram, né, com novas roupas e outros presentes antes de se despedirem dele. Como a gente falou antes, né, o casório, o pessoal na Índia gosta de um casório, é festança, eles acham aquilo o máximo. Aí acaba que esse capítulo vai entrar, capítulo 23, Rameya Sri Nama Tattva. Ilo Pushkarini é uma cidadezinha bem encantadora. Eles começam, a gente vê que quase todos os capítulos começam ambientando. Então, essa Vila Pushkarini, essa vila bem encantadora, bem atraente, onde Bhagavati Bhagirati, que é um afluente do Gangá, né, flui tanto do lado oeste quanto do lado leste. Na esquina dessa cidadezinha existe um lago cercado de árvores bel, são as árvores sagradas. Nas margens do lago tem um templo de Bilopaksha Mahadeva, né, que é Shiva, e Bhavatarana é esplendidamente situado um pouco de distância desse templo. A vila de Simulia está entre Bila Pushkarini e Brahmana Pushkarini. E todas as três vilas, né, as cidadezinhas, estão dentro da cidade de Navadvipa. Uma estrada bem ampla leva até o centro de Bila Pushkarini. E a casa de Vrajanatha fica nessa estrada, né, em direção ao norte. Vijaya Kumara se despediu da sua irmã e, né, começou a andar alguma distância. Porém, no caminho, ele começou a pensar que seria adequado aprender sobre Sri Namatattva de Babaji antes dele ir para casa. Você lembra que ele estava se despedindo, né? Pensando dessa forma, ele retornou a Bila Pushkarini e disse para sua irmã:
olha, eu vou ficar aqui mais uns 2 ou 3 dias, então vou voltar para casa. O Vajranatha, que é o sobrinho dele, ficou bem feliz, né, por ver o retorno do seu tio. Eles sentaram-se no Chandi Mandapa, que é um elevadozinho, e começaram a falar sobre as instruções do Dashamula. Por agora, Suryadeva estava preparando-se para ficar no horizonte ocidental. E os pássaros, muito rapidamente, começaram a voar em direção aos seus ninhos. Nessa hora, 2 Vaishnavas sadhus do Sri Ramanuja Sampradaya chegaram ali. Eles colocaram seu asana embaixo de uma janteira em frente à casa de Vrajanatha. Aí eles pegaram algumas varetinhas aqui e acolá e botaram fogo ali, né? Suas frontes, suas testas, estavam belamente adornados com o tilaka do Sri Sampradaya, que era um pouco mais largo. E uma paz sublime emanou das suas faces. A gente vê muito na Índia, às vezes tem esses sadhus, assim, são peregrinos, aí estão assim, pegam uns gravetinhos aqui e acolá, começam a fazer uma fogueirinha, fazem um chapati. A mãe de Vradinata, que era muito hospitaleira, né, sabendo disso, né, que eles estavam assim, com fome, tudo, ela juntou vários tipos de ingredientes, né, de comida, e colocou perante esses sadhus, falando para eles, cozinha aí, né, para vocês ficarem satisfeitos. Ela nem cozinhou, ela deixou para eles lá. Eles ficaram muito satisfeitos e começaram a preparar seus roti. Roti é pão, é um chapati, outro nome. Quando Vajjanatha e Vijay Kumara viram aquelas faces pacíficas desses Vaishnavas, eles foram lá se sentar com eles. Ambos estavam muito satisfeitos por ver as Tulasimalas, né, Kanti, nos seus pescoços, né, ou seja, de Vajjanatha e Vijay Kumara. E as 12 marcas de Tilaka, redundando que Tilaka quer dizer marca também, nos seus corpos. Aumentaram ali o tapetinho, né? Falaram, senta aqui com a gente. No fim de, assim, puxar uma conversa com eles, eles falam assim, Maharaja, de onde é que vocês vêm? Um dos babadis respondeu assim, nós viemos de Ayodhya, né, a terra de Sri Rama. Por muitos dias, nós queríamos, né, a gente estava almejando ter o darshan de Sri Navadvipadama, o lugar de passatempo de Mahaprabhu. Nós somos muito afortunados, né, pela misericórdia de Bhagavan, que chegamos hoje aqui a Navadvipadama. Gostaríamos de ficar aqui por alguns dias e ter o darshan dos lugares de passatempos de Sriman Mahaprabhu. Aí ele falou, certamente vocês chegaram a Sri Navadvipa, disse Vajjanatha. Descanso aqui, né, hoje, e pode ter depois o darshana do lugar de nascimento de Mahaprabhu, né, e de Srivasangana. Quando esses 2 Vaishnavas ouviram as palavras de Vajjanatha, eles ficaram muito felizes e recitaram o shloka da Gita. Yad gatva na nirvartante tadham paramam mamam. Quando uma pessoa vem à minha morada, ele não retorna mais a este mundo. Eles falam assim, hoje nossas vidas se tornaram exitosas. Ficamos abençoados por ter o darshana de Sri Mayatirtha, não é pura a mesma coisa, que é o lugar principal dos 7 puris, das 7 cidades sagradas. Depois, ambos Vaishnavas refletiram no Archa Panchaka e apresentaram as visões de Sri Ramanuja sobre 5 temas, Swaswarupa, Paraswarupa, Upaya Swarupa, Purushastra Swarupa e Virodi Swarupa. Ou refletiram sobre as visões, né, de
de Sri Ramanujacharya, que é o seguinte: a primeira, Swarupa, ou seja, a natureza constitucional do eu. Swarupa, até meio redundante assim, para a gente. Para Swarupa, a natureza constitucional do ser individual, né, em relação a outros seres. O pai, a Swarupa, os significados, os meios de você alcançar a meta máxima da vida, Bhakti. Purushartha Swarupa, a meta mais elevada da vida, e Virodhi Swarupa, os obstáculos na vida espiritual. Então, a gente sabe que Ramanuja tem umas diferenças, né, entre a filosofia dele e de Mahaprabhu, mas ele é um acharya completamente autêntico e tudo, no problem. Ao ouvirem esses tópicos, Vijaya Kumara, ele começou a explicar Tattvatraya, nas três tatus, três verdades. Traya quer dizer três. Ou seja, ele falou de Ishvara, Jiva e Prakriti, e seu interrelacionamento. Após algum tempo, ele disse assim: qual é o Siddhanta no seu Sampradaya a respeito de Sri Namatattva? E lembrando que o capítulo é sobre isso, né? Tudo. Vrajanath e Vijaya Kumara não ficaram muito impressionados ou ficaram muito não apreciaram tanto a resposta que esses dois Vaishnavas deram, né? Tem uma visão diferente, como a gente falou. Portanto, Vrajanath disse a Vijaya Kumara: Mamaji quer dizer filma a terra, Mamaji. Após tanta deliberação, eu concluí que a diva somente pode encontrar o seu bem-estar por aceitar Krishnanama. Não existe outra forma. O Senhor da nossa vida, Sri Chaitanya Mahaprabhu, desceu a esse Maya Tirtha para ensinar Shuddha Krishnanama, né, o nome puro de Krishna nesse mundo. Quando Sri Gurudeva, da última vez, nos instruiu, ele disse que Srinama é o melhor de todos os angas de Bhakti, todos os membros de Bhakti, e que nós devemos fazer uma tentativa para entender Namatattva. Então, vamos hoje mesmo, né, tentar entender Sri Namatattva conclusivamente. Então, a gente falou, pô, não, ele falou uma coisa, a gente não ficou tão satisfeito sobre Namatattva, a visão de Ramanuja, vamos perguntar ao nosso Gurudeva. Então, eles cuidaram ali daqueles convidados para e partiram para ver seu Gurudeva. O Sandhya surgiu, ou seja, a hora do crepúsculo, e a noite estava começando. Lá no Srivasangana, o Sandhya Arati de Bhagavan começou, e os Vaishnavas estavam sentados na plataforma da árvore Bakula. O idoso Raghunatha Dasa Babaji também estava sentado ali no meio deles, cantando Nama na sua Tulasi Mala, aqui, né? E contando-as, Sankhya Purvaka, a repetição, né? Ali, Sankhya, ele fica contando, Sankhya Purvaka quer dizer você contando, na verdade, o número dos cantos. Por isso que a gente tem, né, na Japamala, a gente tem aquele ábaco, né? Vai contando e tudo mais. Vrajanath Vijaya Kumara ofereceu Sashtanga Pranama aos seus pés, e Babaji Mahashaya abraçou, dizendo assim: a bem-aventurança do seu Bhajana está incrementando? Ele não deu bom dia, boa noite, boa tarde, perguntou como a vida dele está, ele está falando, ó, seu Bhajana está aumentando? Ele ainda fala assim: a bem-aventurança do seu Bhajana está aumentando? Vijaya Kumara, né, botou as mãos prostradas e disse: Prabhu, nós estamos bem em todos os aspectos. Agora, por favor, conceda sua misericórdia a nós nesta noite e instrua-nos sobre Namatattva. Muito assim, satisfeito com eles, né? Babaji Maharaj fala assim: Sri Bhagavan tem dois tipos de nomes, Mukhya e Gauna.
os principais e secundários. Nomes tais como Srishtikarta, né, que é o criador, Jagatpata, o protetor do universo, Vishwanyanta, o controlador do universo, Vishwapalaka, o mantenedor desse universo, e Paramatma, essa alma suprema, estão relacionadas à criação dentro do escopo dos gunas. Esses são chamados gauna, por isso são chamados gauna, são secundários. Então tem nomes que são secundários nesse sentido, que estão ligados mais para a criação, né? O Todo-Poderoso, Criador e assim por diante. Existem muitos tais nomes gauna, secundários, incluindo nomes tais como Brahma. Brahma, a gente já falou aqui, né? Vem de Bri, que está sempre se expandindo. Brahma também diz que é a base de toda a criação. Embora seus frutos sejam extremamente grandes, eles não geram facilmente um resultado transcendental. Os nomes que são são sempre presentes, tanto nos mundos materiais espirituais, são espirituais e primários. Por exemplo, nomes tais como Narayana, Vasudeva, Janardana, Rishikesha, Hari, Achyuta, Govinda, Gopala e Rama são principais. Esses nomes estão presentes na morada de Bhagavan, Bhagavadama, e são iguais à sua forma, Bhagavad Swarupa. No mundo material, estes nomes somente dançam nas línguas favoritas das pessoas muito afortunadas, cuja Bhakti, que foram atraídos por Bhakti. Sri Bhagavanama não tem conexão nem um pouco com o mundo da matéria. E todas as Shaktis da forma de Bhagavan, Bhagavad Sarupa, estão presentes em Srinama. Portanto, os nomes também possuem todas essas Shaktis, como a gente viu no Sri Shikshastakam, né, que fala que Nam Nam Nakara Bahuda Nidya Sarva Shaktis, né, que tem todas as Shaktis desse nome. Eles desceram a este mundo e estão ocupados em destruir Maya. As divas não têm amigos nesse mundo da matéria, exceto Sri Nama, né? Então, o nosso único amigo é Harinama. Me mandaram um negócio aqui, né, de que a ciência já provou, você tem que ter amigos, acho que foi dia do amigo, sei lá o que, né? Você tem que ser amigos, que amigos você fica feliz, né? Você vive mais. A ciência provou que causa mais sinapse, sei lá o quê. Mas ele está falando aqui que o único amigo é Harinama. Me acompanhar, na verdade, não só nessa vida, vai ser seu amigo em todas as vidas. Em Brihadaranyaka Purana, Harinama é dito dessa forma que há, inclusive, achei estranho que ele, eu não sei se ele mudou propositadamente, ele fala Harinama, Harinama, Mama Divanam. Já estou o verso é Harinama, Harinama, Eva Kevalam. Kalou Nasteva Gatir Anyatai. Eu nem sei se ele mudou propositadamente, né? Harinama, Harinama, Nama, Harinama, Harinama, Namaiva, ele mudou, Namaiva, Harinama, Mama Divanam, em geral é Harinama, Eva Kevalam, que é o único, Eva Kevalam, quer dizer, é a única maneira. Aqui, Mama Divanam, que quer dizer, é minha vida. Achei bacana. Mas ele cita o mesmo Brihadaranyaka Purana, que é onde esse verso está como Eva Kevalam. Enfim, não sei se é só essa, vou até ver em outras edições do Devil Dharma. Fala assim, ele estendeu aqui o verso, né? Meditação é o processo predominante pela perfeição em Satyuga, o sacrifício em Treta e a adoração à deidade em Dwapara Yuga. Porém, em Kali Yuga, Harinama é minha única vida,
Aí realmente ele bota aqui, Harinama, minha única vida, a realidade é minha única vida. Eu acho que ele mudou propositadamente. Em Kali Yuga, não existe, senão por Harinama, não existe outra maneira, não existe outra maneira, não existe outra maneira. Né? Então, acho que ele mudou propositadamente aqui o verso. Harinama tem uma grandeza ilimitada e uma Shakti maravilhosa que pode destruir todos os tipos de pecados assim rapidamente. Aí cita um verso do Garuda Purana. Uma pessoa que realiza o Kirtan de Sri Narayana, né, com absorção, se torna livre de todos os pecados. Eles voam, né, para longe, assim como um veado assustado que ouve o rugir de um leão. Legal aqui, né? E, inclusive, tudo bem que ele botou sim, mas leão também quer dizer Hari. Então, quando a gente fala Hari, os papas fogem como veados assustados. Quando alguém se abriga em Sri Harinama, todas as misérias, né, todos os sofrimentos e tipo de doenças desaparecem. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal também pode ler, interpretar de uma forma diferente, não tomar um remédio nem nada. Na verdade, não são doenças do corpo, né, que vão desaparecer. Eu já ouvi isso na época do Covid. E quem canta Harinama não pegaria Covid. E vários devotos pegaram Covid. Então tem que ter cuidadoso, né? Se uma autoridade fala isso, imagina, ninguém se cuida e todo mundo morre. Enfim, vamos lá, né? Aí cita o verso do Skanda Purana. Eu ofereço reverências ao Senhor Supremo, que é conhecido como Anantadeva. Lembrando-se dele, cantando seu nome imediatamente, destrói todos os tipos de doenças e misérias completamente. Aquele que realiza Harinama purifica sua família. Aquele que realiza Harinama purifica sua família, sua sociedade e o mundo todo. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu fiquei curioso. Darcy, falou, Darcy? Nadê, 7h30 já. Aquele que realiza, já falei isso aqui. Ele cita ainda Brahmanda Purana. Mesmo se alguém é muito pecaminoso, se ele constantemente realiza Harinama, seu coração se purifica, ele alcança o status de 2 vezes nascido, que é Brahmana, e purifica todo mundo. Aquele que é dedicado a Sri Harinama, como é que é? Se alivia de toda infelicidade, todos os distúrbios e todos os tipos de doença. Avarogu Pasham Brihad Vishnu Purana. Quando uma pessoa realiza o Sri Namasankirtan, todos os tipos de doenças vão embora. Todos os tipos de perturbações são aplacadas e todos os tipos de obstáculos são destruídos e a pessoa obtém a paz suprema. As qualidades degradantes de Kali Yuga não podem afetar aquele que canta Sri Harinama. É óbvio que tem vários níveis de canto, né? Não é qualquer Harinama, provavelmente ele vai explicar depois. É uma coisa que pode causar uma confusão também, pô, estou cantando Harinama e estou cheio de problemas, perturbação e tudo mais, né? Realmente, se você canta um Nama puro, realmente Shuddhanama, tudo pode acabar, né? Mas ele vai explicar mais tarde que a gente não canta puramente. Kali, não é Kali, tá bom? Não é Kali Yuga. Não pode causar nenhum impedimento, nem por um momento, daqueles que realizam Kirtana constantemente, cantando assim, ó, Hari. Lê,
Govinda, Keshava, Vasudeva, Jaganmaya. Aquele que ouve, olha, aquele que ouve Sri Harinama se liberta do inferno, Naraka. Aí cita Nrsimhatapani. Se, mesmo residentes do inferno, cantarem Harinama, eles alcançam Hari Bhakti e entram na morada divina. Cantar Harinama destrói Prarabdha Karma, ou seja, né, os resultados de atividades piedosas, que agora estão dando fruto. Olha que interessante, né? Aí fez a pessoa, vou cantar Harinama para destruir as atividades ímpias, mas destrói também as atividades piedosas, porque elas também prendem a gente a esse mundo, né? Bem interessante aqui. E ele cita o Srimad Bhagavatam 12, 13, 44. Se o ser humano canta assim, vigorosamente, somente um nome de Shri Bhagavan, na hora da morte, numa situação aflita, ou quando está caindo, ou deslizando, toda prisão do seu karma é destruída, né? Toda ligação com o seu karma é destruída. Ele vai obter meta mais elevada, Jai Mani Manjari, uma meta mais elevada da vida. Porém, ai de mim, devido à influência de Kali Yuga, as pessoas não adoram Hari. Aqui é interessante que tem aquela história de Ajamila, que no fim da vida ele canta, né? Claro que devemos ver detalhes. Harinama Kirtana é mais glorioso e benéfico que estudar os Vedas, as Siddhas Skanda Purana. Não existe necessidade de estudar e ensinar o Rig, Sama, Yajur, Vedas e assim por diante. Simplesmente realiza o Sankirtana do nome de Hari e de Govinda. Então, tudo isso também tem que ser entendido de uma forma mais perfeitinha, né? Que às vezes a pessoa, não vou mais estudar, só vou cantar, né? Mas vai depender muito do estágio da pessoa. Tem realmente pessoas avançadas que só cantam e todo o conhecimento vem. Mas a gente tem que saber onde é que a gente se encontra, né? Então, todas as afirmações são verdadeiras, mas vão depender de alguns fatores, né? Realizar Harinama é melhor do que visitar todos os lugares sagrados. Aí tem no Skanda Purana. O Kirtana dos nomes de Sri Vishnu nos concede todos os resultados obtidos por ir a milhões de tirthas, de lugares sagrados. Então, de novo, né, a pessoa, poxa, não precisa mais, né, ir para nenhum lugar sagrado, aqui eu estou cantando aqui direto. Realmente, de novo, né, se a pessoa for extremamente avançada, ela vai ver tudo relacionado a Krishna. Então, a gente ainda necessita ir para lugares de peregrinação e tudo mais. E mesmo se as pessoas avançadas gostam desses lugares, óbvio, né? Então, mesmo uma luz tremilicante, uma luz tênue, né, de Harinama Bhasa, nos dá mais resultados que todos os tipos de atividades fruitivas piedosas, que é o Satkarma. E ele cita aqui outro verso aqui, que não diz de onde é. Alguém pode dar vacas em caridade no dia do eclipse solar. Isso é bom. Outros podem residir em Prayaga, às margens de Gangá, por um kalpa, um dia de Brahma. Ainda outros podem realizar milhares de sacrifícios e dar em caridade uma montanha de ouro tão alta quanto o Monte Sumeiro, que são quilômetros e quilômetros de altura. Ainda assim, tudo isso não pode ser comparado com a centésima parte do Sri Govinda Kirtana.
Harinama pode gerar todos os tipos de benefícios. Aí ele cita um verso do Skanda Purana. Agora, você está citando o verso, acho que até o fim do capítulo. No fim, uma boa parte. O Sankirtana, dos nomes de Vishnu, conquista os 6 sentidos e os 6 inimigos, começando com Kama e Krodha, né, a luxúria e a ira. Ele é a raiz do conhecimento do Eu Supremo. Harinama é investido de todas as Shaktis. Aí ele cita Skanda Purana. Existem muitas qualidades auspiciosas dentro de caridade, dos votos, austeridade, lugares sagrados, devatais, dentro de todos os tipos, com todos os tipos de atividades que removem pecados, que são atividades bondosas, né? E no agregado de todos os poderes, em Rajasuya e Ashameda, que são 2 sacrifícios, e no objetivo do conhecimento da identidade do eu. Contudo, Sri Hari juntou todas as potências e investiu-as dentro dos seus próprios nomes. Ou seja, tudo isso aí está dentro do Harinama. Por isso que eles dizem que é a maior caridade, você dá um nome para a pessoa e não um cobertor, comida, a não ser que você sabe. Sri Harinama dá bem-aventurança a todo mundo. Cita a Gita aqui. Rishikesha. O mundo se torna deleitoso ao ouvir o Kirtan do seu nome e da sua fama. E, portanto, todos ficam apegados a você. Aquele que canta Sri Harinama é adorável em todo o mundo. Cita Brihadaranyaka Purana. Aqueles que sempre realizam Kirtan, cantando Ó Narayana, Ó Jagannatha, Ó Vasudeva, Ó Janardana, são adorados em todos os mundos. Sri Harinama é o único método pelo qual é o método para aqueles que não têm caminho. Legal isso aqui? Né? For those who have no way, que não tem caminho. Aí cita o verso do Padma Purana, dizendo assim, aqueles que simplesmente realizam Kirtana do nome de Vishnu, podem fazer porque eles não têm outros meios de se manterem. E eles podem até mesmo estarem absortos na gratificação sensória. Eles podem dar problema aos outros, serem desprovidos do celibato e outros estudos e estarem até mesmo fora de todo o Dharma. Ainda assim, o destino deles, né, pode ser que eles vão ser alcançados por todos os outros esforços da religiosidade. Ali meio estranho. Ainda assim, o destino que eles alcançam não pode ser alcançado por todos os outros esforços de pessoas religiosas. Ou seja, a pessoa pode fazer um bocado de coisas que não são legais, mas se ele canta o Harinama, ele é muito elevado. Por favor, meninos e meninas, né? Óbvio, Lulante, que isso não é uma desculpa para fazer qualquer coisa. Vou cantar. Inclusive, isso é um nama parada. É uma ofensa ao nome de Krishna, né? Está dizendo aqui que eu posso fazer qualquer coisa se eu cantar o nome, sou mais elevado que outra pessoa e que vou alcançar aquilo ali. Essa própria posição, ela já é negativa ao Nama, já é uma ofensa ao Nama, então vai dar o efeito contrário. A gente tem que ficar bem atento, né? Isso acontece com vários tipos de religiosidade. Às vezes você lê só um trecho, você ouve só a coisa que lhe interessa, e a gente cria, né, se baseia naquela frase, naquele texto, naquela coisa ali, para satisfazer os nossos desejos enlouquecidos. Né? A gente vai parar por aqui, já são 7h42, já 2 debandaram. Ele vai continuar aqui, aí segunda-feira a gente dá prosseguimento. Não ficar quebrado depois.
Radhe Radhe, lembrando que quinta-feira é Krishna Janmashtami e sexta-feira é nascimento de Srila Prabhupada. Então, comemore nos seus templos, nas suas casas, whatever, em qualquer lugar possível, e melhor ainda dentro de si. É o lugar mais difícil às vezes de comemorar. Ok, então, Jai Shri Radhe.